Pode ser que em algum momento da sua vida você desejou estar exatamente onde está agora, mas pode ser que agora você não esteja tão satisfeito quanto achou que estaria. Você clamou, batalhou, correu atrás e atingiu seu objetivo, mas com o objetivo atingido, a satisfação tão desejada não chegou. Enfim, no episódio de hoje eu quero falar sobre ser um eterno insatisfeito. O tema desse episódio surgiu numa mesa de bar, assim como a maioria dos temas dos episódios desse podcast. É na mesa de bar que eu entro nas profundezas das minhas ideias, reflito sobre N coisas e começo a filosofar. E para não perder as coisas que eu penso, comecei a anotar num grupo no WhatsApp, que só tem eu mesmo, e o nome é Brisas. Enfim, fui encontrar um grande amigo meu, Pedro Padim, ali no Copanzinho. Quem é de São Paulo ou conhece, tá ligado, é um lugar super tradicional. A gente combinou de se encontrar ali porque a gente não se via há um bom tempo, então marcamos para tomar uma, jogar a conversa fora e falar sobre a vida. Eu não sei se é coisa exclusiva de São Paulo, meus amigos que não são daqui falam que sim, e eles sempre pontuam que, para paulista, falar da vida é falar sobre trabalho. Concordo em partes. Voltando para a conversa com Pedro, a gente falou de relacionamento, política, desilusões amorosas, planos, corres, objetivos, trabalho. Talvez meus amigos estejam meio certos. Em dado momento da nossa conversa, a gente falou das nossas insatisfações. Pô, não tô feliz com tal trabalho, tô fazendo tal projeto, mas queria expandi-lo, tô morando aqui, mas queria estar morando ali. E foi aí que veio um pensamento na minha cabeça. Não é possível, parece que a gente nunca tá feliz. Por exemplo, hoje eu tenho certa dependência que eu almejei por muito tempo. Eu sou feliz com o meu relacionamento, sou feliz com meus projetos, com a minha empresa, com o meu escritório, mas mesmo assim parece que tá faltando algo. E aí eu comecei a questionar de onde vem essa insatisfação e como eu poderia fazer para quebrá-la. Não é possível passar uma vida inteira querendo mais. E vale pontuar aqui que eu não falo de insatisfação daquela pessoa chata, reclamona, aquela que nunca está feliz com nada. Se faz sol, reclama. Se faz chuva, reclama. Se fala, reclama. Se não fala, reclama. Longe do episódio passar por essa pessoa. Se você for assim, por favor, melhore. A insatisfação aqui é sobre não se conformar com o lugar que está, sempre buscar sair da zona de conforto. Zona de conforto essa que eu nunca estive. Aqui não se confunde a insatisfação que te faz um grande chato, reclamão, com aquela insatisfação que te traz certo movimento. É comum a gente sintetizar a nossa felicidade ou a nossa satisfação na conquista de algo. Seja na conquista do emprego, de um carro, relacionamento, o que for. É super normal a gente acreditar que obter determinada coisa nos fará mais felizes. Mas também é super normal que a gente conquiste tais coisas, mas o prazer, a satisfação da conquista não dure tanto tempo quanto a gente imaginava. E aí começa uma busca pelo querer mais uma vez. A gente passou a atrelar a conquista de determinadas coisas à nossa felicidade, e isso é um grande erro. Mas também é super comum, tendo em vista que hoje nós vivemos na sociedade do ter e não do ser. E olha eu aqui de novo trazendo essa crítica ao capitalismo, e eu prometo que não será a última vez. A gente vive numa sociedade onde as nossas metas de satisfação, pessoas que nos inspiram, são pessoas que têm, não pessoas que são algo. É uma sociedade praticamente puramente embasada no consumo. Um dos passos para romper com essa insatisfação permanente é romper com essa lógica capitalista. Outro passo é parar de se comparar. As redes sociais potencializaram essa comparação, parece que estamos o tempo todo em disputa, e de fato, estamos. A competição é o centro do neoliberalismo. Mas essa competição é sobre o quê? Sobre obter o quê?
sobre ter mais que alguém, talvez? Mas depois que a gente tiver esse mais que alguém, outro alguém terá mais que nós e assim por diante. Ou seja, ficar preso nessa lógica de competição e comparação também nos gera uma grande frustração e uma frustração que não termina. Eu não estou completamente maluco quando eu culpo o capitalismo pela nossa insatisfação. Mais uma vez, fazendo pesquisa para esse episódio, eu tenho aprendido muito fazendo essas pesquisas aqui para esse podcast. Eu encontrei a teoria do psicólogo norte-americano Barry Schwartz, chamado paradoxo da escolha. E talvez eu tenha falado Schwartz errado. Antes, a gente tinha a ideia de que o nosso bem-estar estava ligado à nossa liberdade. Então, quanto mais escolhas, mais liberdades. Quanto mais liberdade, mais bem-estar. Mas então descobrimos que não é bem assim que a banda toca. O paradoxo da escolha demonstra que quanto mais opções temos, mais insatisfação temos. E, consequentemente, também temos menos prazer. Isso acontece porque a nossa mente não fica feliz com o número de opções e a escolha que fizemos. O foco da mente deixa de ser a escolha e passa a ser as renúncias. Até porque, dependendo da situação, se eu tiver que escolher entre A e B, se eu escolher A, eu renunciei a B. A gente reduziu o tempo de satisfação das coisas justamente por pensar como seria se tivéssemos escolhido uma outra coisa. E se caso o que a gente escolheu não nos agradar tanto quanto a gente imaginava, o pensamento de insatisfação é ainda maior. A mente já vai para o como seria melhor se eu tivesse escolhido a outra opção. E isso não necessariamente é sobre coisas que compramos, tá bom? E no papo reto aqui, a nossa mente também não ajuda, né? É uma pira que ela dá. E esse lance de ter várias escolhas e a gente focar no que não escolhemos soma com outra coisa. As inúmeras facilidades que temos no mundo atual, os diversos bens de consumos e serviços e a enxurrada de informações, tudo isso soma para que o nosso padrão de satisfação agora seja elevadíssimo. Com tantas opções e informações que temos agora, hoje em dia é muito mais difícil se satisfazer com algo, ou quando a gente se satisfaz, é muito mais difícil manter essa satisfação por um longo tempo. Justamente pelo que eu acabei de falar, enxurrada de coisas, enxurradas de informação. Ou seja, tudo culpa do capitalismo. Eu encontrei pessoas que acreditam que a insatisfação faz parte da nossa natureza, que a insatisfação foi crucial para o desenvolvimento da nossa humanidade. O professor Mário Sérgio Cortella, a qual tenho imensa admiração, pontua que o insatisfeito é quem tem o poder de provocar mudanças no mundo. A satisfação, segundo ele, conclui, encerra, termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para o desdobramento. Se estou satisfeito, então por que eu vou fazer mais? A satisfação nesse sentido tem um efeito limitante. Portanto, aos olhos do pensamento de Cortella, a insatisfação é uma coisa boa. A insatisfação traz movimento, inovação. Se eu não estou feliz com algo, eu irei me movimentar para essa situação não continuar. Desse jeito, eu busco o desenvolvimento, a melhoria. Isso recai num pensamento que o Pedro me falou o dia desses. Não dá para ficar parado. Pedra parada dá limo. E eu concordo com ambos. Os demais textos que eu encontrei sobre esse tema era de quotes, prometendo resolver a questão da insatisfação. Um e-mail que eu recebi dizia: Ano novo, mente nova. Descubra ferramentas para a sua carreira e vida pessoal. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer tais ferramentas. Os quotes que eu encontrei correlacionam a insatisfação com sua zona de conforto, então automaticamente eles ligam isso com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, você desenvolvendo isso, você vai atingir a tão sonhada satisfação. E é muito simples para você atingir isso, é só você comprar uma palestra ou as aulas deles. Eu só não comprei porque eu tinha acabado de ler que a insatisfação faz parte de nós, é algo natural, então não tem muito para onde correr, já que estará sempre comigo, eu poupei um dinheiro. Como eu já falei,
eu concordo com essa teoria que a insatisfação nos leva ao desenvolvimento. De fato, se eu estou incomodado com algo, eu vou fazer tudo para sair dessa situação. Se eu puder mudar a minha situação, sem sombra de dúvidas, eu vou mudar a minha situação de insatisfação. Mas o fato aqui é que acho que passamos um pouco além dessa questão da insatisfação pelo nosso desenvolvimento. A pergunta que eu faço é: quando será que eu estou insatisfeito por causa da busca da melhora do desenvolvimento? E quando será que eu estou insatisfeito por causa desse sistema de competição em que a gente vive? Por causa da busca de sempre ter mais, mais e mais e esse acúmulo de riqueza. É esse o ponto que me preocupa. Eu não desejo atingir o nirvana budista, um estado de paz e tranquilidade constantes, até porque para mim, Guilherme, pode ser que para você dê, mas para mim isso é impossível. Mas mesmo assim, eu queria ter menos essa sensação de ser um eterno insatisfeito, essa grande sensação de insatisfação das coisas e queria valorizar mais as minhas conquistas. Bom, um ponto eu já tenho feito, que é ser grato ao que eu já conquistei até o momento durante essa minha jornada terrena aqui. É muito importante que sejamos gratos porque isso ajuda a gente a afastar um pouco essa nossa insatisfação. E é importante também pontuar que ser grato não é ser conformado, são coisas totalmente distintas. Outra coisa que tenho feito é valorizar as pequenas coisas da vida, mas isso eu confesso que eu já faço há um bom tempo. Eu valorizo muito mais os encontros, os desencontros, os momentos com as pessoas do que as conquistas das coisas. Posso dizer que desde 2016 eu tenho esse pensamento, então aí já faz um bom tempinho. E esse pensamento veio depois que eu perdi a minha mãe biológica, então eu comecei a pensar numa nova forma de ver o mundo e eu encontrei nessa um maior sentido que me trouxe uma grande paz. Ou seja, valorizar os momentos com as pessoas, valorizar os encontros e não valorizar as coisas ou valorizar as futilidades. Outro ponto que é importante destacar nessa luta contra a insatisfação constante é parar de se comparar. Eu já falei isso lá em cima, mas eu vou repetir aqui. A gente tem que parar de trazer a régua da vida alheia para a nossa vida. Cada um tem sua caminhada, cada um tem a sua jornada, as histórias não são as mesmas. E tem outra coisa, muito do que a gente vê em rede social é só vitrine. Às vezes você pode se comparar com alguém que almeja ter uma vida igual à sua. Já parou para pensar nisso? E às vezes são duas pessoas, duas vitrines ali, postando apenas o que há de melhor. Então vai uma dica aqui, não se compare, viva a sua vida. É importante também ter a dimensão de que não dá para ter só satisfação a vida toda, até porque a vida é feita de altos e baixos. Nada mais comum do que nos frustrarmos em certos momentos e em outros estarmos em êxtase. E a chave é saber viver esses dois momentos. Meu pai me falava que os problemas eram os temperos da vida. Sem eles, a vida não teria graça. E agora eu vou para o último ponto. Se você está sempre insatisfeito e esse sentimento é dominante na sua vida, um sentimento que foge de um certo padrão de normalidade, com essa insatisfação te arrastando para um desânimo que dura dias e dias, dias e dias e não passa, e que talvez você não consegue conectar essa insatisfação com algo específico na sua vida, enfim, eu dou uma dica para você procurar algum especialista, que seja um psicólogo, um psiquiatra, procure alguém que possa te ajudar, te acolher, partilhe com pessoas do teu afeto e não fique sozinho nessa. Por hoje é só, família. Siga o podcast aqui na plataforma, saia do episódio e dê 5 estrelas aqui para o nosso podcast, compartilhe com seus afetos, espalhe a mensagem e terça-feira que vem, assim quando o relógio muda de segunda para terça, tem episódio novo. As fontes e referências desse episódio estão na descrição. Beijos, beijos, tchau, tchau. You know, man.